3 horas de aula por semana, ao vivo, que era o tempo que eu tinha com os meus alunos. Os alunos que entraram ao vivo na plataforma, nessas 3 horas de aula, eles aprenderam a ler à distância, com as estimulações de consciência fonológica, com tudo que eu aprendi nos cursos da Carla. Quando terminou o ano, nem eu acreditei no que eu tinha feito. Porque, como eu falei, né, a educação pública ela tem muitas singularidades, além de toda a dificuldade que já tem o ensino, a educação das escolas particulares, tudo aquilo, mas a educação pública ela ainda tem vários outros problemas, falta de estrutura familiar, falta de saúde, de alimentação. Aquelas crianças têm muitas debilidades, muitas deficiências. E eu jamais, no meu maior sonho, no meu maior delírio, eu achei que eu ia conseguir alfabetizar um aluno à distância. Mas, com esses cursos, com essa aproximação que eu tive com a Carla, não só de todos os cursos, mas também da mentoria, que depois disso eu também entrei para a mentoria, eu consegui fazer o inimaginável. Porque eu sempre me considerei uma ótima professora. Mas depois que eu conheci a Carla, ela fez eu perceber que eu era uma professora, desculpem a palavra, tá, gente? Uma professora foda. Eu vou explicar para vocês, eu não estou falando palavrão. Fundamentada teoricamente, obstinada em resultados, entende, né? determinada e atenta aos meus alunos. Então, eu quero chamar agora, com muito orgulho, essa que vai transformar vocês, como ela me transformou também, a maravilhosa Carla Silva! Valeu, galera! Que lindo! Que lindo! Eu não tô aqui, olha eu com o microfone. Gente, que coisa mais linda! Eu tô muito nervosa! Nossa, cadê a tela, gente? Cadê a tela? Cadê o rostinho de vocês na tela? Cadê o chat subindo? Eu estou acostumada com isso. A pandemia me fez desacostumar. Obrigada com esse calor. Eu estava sentindo muita falta de ver vocês, de estar pertinho. Nossa! Uau, gente! Muito bom. Eu quero agradecer vocês por ter aceitado esse desafio, né? De estar aqui, de ter saído. Eu estou sabendo que aí o Rio de Janeiro está debaixo de chuva, né? Mas que bom que vocês vieram. Teve gente que veio nadando. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Então, que bom que nós estamos aqui nesse lugar lindo, preparado para vocês. A Oficina da Inteligência preparou tudo isso. Tá lindo ou não tá? Muito bom. E nós teremos 2 dias maravilhosos, né? Mas antes de falar o que vai ter nesses 2 dias, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem com as mentoradas, que eu estou aqui. Não, eu não comecei ainda, porque eu só começo quando eu digo assim, ó. Olá, especialista, tudo bem com você? Muito bom. Agora eu começo. E aí, gente, hoje nós vamos ter um dia maravilhoso, um dia incrível. Eu tenho certeza que, além de muito conhecimento, de muita reflexão, eu também trouxe para vocês experiências, momentos onde nós viveremos hoje e amanhã, de muita experiência, para que vocês possam, assim, sair daqui. O meu propósito é que vocês saiam daqui com uma transformação na sua mente. Se você entrou aqui hoje achando que você é um professor comum, eu quero dar uma seguinte notícia para você. Você não é um professor comum, porque aqui dentro eu só tenho professores especialistas, professores que dão resultado e professores que sabem transformar as suas mentes para transformar outras
mentes. Todo o propósito da minha vida e de tudo que nós estamos construindo é para que vocês possam alcançar as crianças. Não tem como falar de educação e não pensar nelas. Mas como nós vamos pensar nas crianças se nós não cuidarmos dos professores, não é verdade? Então, professor forte, criança forte. Professor transformado, criança transformada. E é assim que nós precisamos cuidar de cada um de vocês. E eu amo cuidar de vocês. Amo, de verdade. Eu me entrego, vocês me conhecem. E a mesma entrega, ou uma entrega ainda superior àquela que eu venho feito à distância, eu quero aproveitar e fazer aqui com vocês. Vocês estão comigo? Sim? Estão preparados? Que bom, ótimo. Eu quero fazer um exercício com vocês agora de alinhamento de expectativas. Eu quero saber, gostaria de um microfone que eu quero passear ali no meio deles. Eu vou perguntar aí para algumas pessoas aleatórias, já que vocês estão preparados, né? Me digam aí um pouco, né? O que você veio buscar aqui hoje? O que você veio buscar? Cláudio, o que você veio buscar? Mais conhecimento. E, com certeza, depois de Carla Silva, a minha vida e a escola se transformou. Que bom. Gente, os olhos do Cláudio estão com lágrimas. O que você veio buscar aqui? Eu vim me transformar. Uau, ela está no lugar certo? O que eu faço? Ah, tá. Ela está no lugar certo, gente? Eu também acho. Estava se escondendo de mim, né? Ah, então tá. O que você veio buscar aqui, lindona? Conhecimento também. Muito bom, muito bom. Seja o mais específico possível. O que você veio buscar aqui? Conhecimento, transformação, mudar a minha mente, transformar a minha mente para que eu possa passar isso para os meus pequenos. Uau! Você trabalha com educação infantil? Muito bom. Tudo começa na educação infantil. Conhecimento. Uau! Qual o seu nome? Aline. Aline, que bom que você veio buscar conhecimento, porque eu estou com sede de dar e de oferecer a vocês um pouco de tudo aquilo que ferve dentro de mim. Eu não quero que vocês estejam num lugar de espectadores, porque vocês não são espectadores, de verdade. Vocês são pessoas profissionais que precisam se posicionar em sala de aula, na escola, sabendo exatamente o que fazer. E, para começar, nós vamos estar falando sobre neurociência. Neurociência eu dividi em duas principais partes, né? Quando a gente fala de workshop de neurociência e alfabetização, eu preciso primeiro falar um pouquinho para vocês do quão maravilhoso é o professor ter acesso a determinadas informações que, infelizmente, na nossa formação a gente não tem. E aí a gente fica ouvindo um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e a gente fica assim meio que fragmentado, né? De conhecimento, e a gente só vai pegando assim algumas informações. E eu quero sistematizar um pouquinho com vocês sobre a neurociência na aprendizagem. E ao longo desse dia, eu vou falar com vocês, mas eu vou trazer algumas mentoradas também para falar hoje e amanhã sobre alguns pontos dentro desse processo de aprendizagem e alfabetização, para vocês terem noção, assim, ouvindo de outras pessoas também essas aprendizagens. Para onde que eu aponto? É só apertar. Tá. Ótimo. Então, falando de neurociência, primeiro, né, como que eu me apaixonei, né, pela neurociência? Eu sempre busquei os meus porquês, né? Aquela coisa que eu sempre falo para vocês nos cursos e nas lives. Eu nunca me contentei com qualquer informação que me davam. E, infelizmente, no nosso meio, existe muita gente que acha e pouca gente que fundamenta. Ontem eu estava falando com as meninas sobre o cedro do Líbano, né? E do fundamento que a raiz dessa árvore ela busca, né? O estudo sobre essa árvore fala que as suas raízes elas não buscam a superficialidade, não contam apenas com a água da chuva para se sustentar. E eu gosto muito de fazer metáforas, né? Vocês também me seguem aí, sabem como é que eu sou. E às vezes, para a gente entender melhor as coisas, é bom metaforizar, né? E aí, o que acontece?
O cedro do Líbano, ele tem a sua raiz muito profunda, extremamente profunda, porque ele não quer depender de uma chuva. A chuva, ela é constante ou ela é sazonal, gente? Sazonal, né? Existem lugares no Brasil que chovem todos os dias, no mesmo horário, né? Mas são lugares específicos, ótimo. Mas essa árvore, ela busca uma profundidade para que ela não dependa da chuva, e sim, ela possa se alimentar lá do lençol freático. Tipo assim, cheguei aqui, opa, tem água agora, tá ótimo para mim. E essa árvore também, ela supera os obstáculos, porque quando ela encontra pedras, ela não para de crescer, ao contrário de muitas árvores que param de crescer e até morrem. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou diante de pessoas que eu declaro que não se conformarão com mais. Se vocês estavam conformados, eu quero dizer que vocês não vão sair daqui conformados com um conhecimento raso e com uma prática não fundamentada. Eu quero que vocês, a partir de hoje, possam buscar sempre os porquês. Porquê do porquê. Por que que é assim? E se você não souber, procura, porque a resposta você vai encontrar em algum lugar. E não se contente com aquela coisa do, é assim mesmo. Por que isso? Quando eu encontrava as respostas, eu falava, bingo, é isso. Agora eu já sei porque que o meu aluno faz desse jeito. Porque está fundamentado nisso. E é muito importante, porque isso te dá segurança para atuar com as crianças, para planejar uma aula, para falar para um responsável que às vezes não sabe o que fazer com o filho. Bota na explicadora, bota em não sei o quê, leva para terapia, quando, na verdade, essa criança tem ausência de estímulo. E se ele não atentar para isso, e se você não se atentar para isso, nós não podemos ajudar e transformar a vida dessa criança para a vida toda. E a neurociência, ela me trouxe respostas, né? Então, a partir, né, da mudança, assim, da entrada da era do cérebro, todos os estudos que antes eram fundamentados na genética ainda são. Porém, agora, tanto o estudo genético, biológico, ele precisa estar caminhando junto com as ciências, com a neurociência. Porque uma coisa interfere a outra. O nosso comportamento, o nosso gene, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, ele pode ser transformado até mesmo pelo meio. Até mesmo pelo meio, que dirá, né, pelos estímulos neurológicos que nós recebemos. Então, a neurociência, ela vem para fundamentar isso, e o objetivo principal dela é entender como nós percebemos as coisas, como as coisas acontecem na nossa vida. E tem circuitos cerebrais hoje que você tem, enquanto adulto, que são reflexo de uma experiência que você teve lá na infância. E, às vezes, você nem se dá conta disso. Às vezes um medo, às vezes um comportamento, e você repete isso, reproduz isso, e isso teve reflexo lá. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, agora há pouco, né? Agora há pouco não, logo quando eu acordei, 6 e pouco da manhã, eu abri meu Instagram e estava lá a mensagem de um aluno que eu fui professora dele na educação infantil, depois na alfabetização, e depois no Fundamental 2. E ele falou assim, oi, professora Carla. Meu coração ficou cheio de alegria, né? Falei, meu Deus, Mateus Tenório, me mandando mensagem. Olha só, porque na época era Mateus Tenório, Mateus dos Reis, Mateus de Souza. E aí, sabe aqueles Mateus? Quem tem muito Mateus aí na sala, gente? Aí você sabe o sobrenome de todo mundo, né? Qual Mateus? Tenório. Ele que me mandou a mensagem. E aí eu falei assim, nossa, que legal. E ele falou assim, você foi uma das professoras que mais marcaram a minha vida. Isso não é bom, gente? Se ele fez contato comigo, a minha marca na vida dele foi o quê? Positivamente. A neurociência fala de memórias. A memória dele foi positiva ou negativa ao meu respeito? Agora, positivaça. Gostei. E aí, eu te pergunto, qual tem sido a marca, as memórias que você tem contribuído para fazer na vida do seu aluno? Porque isso tem a ver com neurociência. Como ele lembra? Como ele lembra de você? Como ele lembra dos conteúdos que você oferece na sala de aula? Como ele age dentro da tua sala de aula? Como ele age frente aos conteúdos que você ensina para ele? Tá? Tem criança que você ensina uma coisa agora e depois ela esquece. Quem tem aluno assim, além de mim, que eu tive também? Você ensina para ele agora, daqui a pouco você vai fazer a mesma pergunta e ele
Não lembra. Mas por que que isso acontece? E os meus questionamentos foram, por que que eu ensino uma coisa para o meu aluno, um aprende e o outro não aprende? Aí eu perguntava isso para a coordenadora, ela dizia o quê? É assim mesmo. É assim mesmo. Mas um bom professor, ele não se contenta com esse tipo de resposta. Então, a neurociência, ela veio explicar para a gente como que percebe, como age, como aprende. E aí, ela também vem nos dizer que nós nos desenvolvemos o tempo todo na nossa vida. Eu sempre mostro para vocês lá no meu Instagram como que eu comecei a minha jornada e tudo mais. De lá para cá, ao longo de 22 anos, eu mudei muito minha forma de agir, minha forma de pensar. E a forma como eu penso e aprendo interfere na minha vida atual. Os meus resultados são diferentes, né? Hoje, eu não ensino mais para uma turma de crianças, eu ensino para uma turma de professores que vão cuidar dessas crianças. E depois vocês também vão ocupando outros espaços na vida de vocês à medida que vocês também evoluem cognitivamente. Então, se você acha que você não tem mais o que fazer, eu quero te dizer que o conhecimento que você tem te trouxe até aqui. E o conhecimento que você irá ter vai te levar em outro lugar. Você só não sai do lugar se você não se renovar conhecendo. Deu para entender? Você não é mais o mesmo quando você conhece alguma coisa diferente. Por isso que nós temos que nos reciclar e nos capacitar o tempo inteiro, porque é esse conhecimento que vai te levar a perceber outras coisas. Então, é o tempo todo. Quanto mais você ativa a sua capacidade, mais você se desenvolve. Agora, vamos pensar no teu aluno. Quanto mais você estimula, mais ele se desenvolve. E o seu aluno, ele não pode. Olha isso. Se você puder escrever, escreva assim. O meu aluno não pode sair da minha sala de aula da mesma forma que ele entra. Você tem que produzir mudança na vida dele. Porque quanto mais estímulo você oferece para ele, mais combinações de neurônios ele desenvolve ao longo do tempo e também ele vai evoluir nas aprendizagens dele, nas relações afetivas. Eu tenho uma mentorada que ela disse assim, Carla, tem uma criança na minha sala que ela já passou por todas as turmas da escola. Ela disse assim, já passou por todas as turmas da escola. Ele é agitado, faz bagunça, desrespeita. E ele chegou na minha sala de aula. E quando ele chegou na minha sala de aula, eu só disse para ele assim, olha, hoje, eu não sabia que você viria estudar aqui, mas segunda-feira, isso era uma sexta. Na segunda-feira, eu vou preparar o seu material com o seu nome. Com o seu nome. Porque eu vou trazer para você. E ela disse que só essa fala deixou o menino pensativo. Certo? O que vocês acham que aconteceu? Por que ele ficou assim, pensativo, olhando para ela? Passou um dia lá com ela maravilhoso, não teve alteração como teve nas outras turmas. Por quê? Se sentiu acolhido, mas o quê? Apoiado, mas o quê? Especial, valorizado. E ontem a Ludmila estava falando assim, gente, o que essas crianças menos precisam nesse momento é de serem alfabetizadas. Elas precisam ser acolhidas. Tem criança que ela não precisa saber ler e escrever agora, sabe? Naquele momento ela só precisa o quê? Crescer nas relações afetivas. Porque se ela tem um bom relacionamento afetivo, ela vai ter gosto de aprender. Porque muitas vezes aquele comportamento que ela traz é reflexo do que ela não consegue fazer. E a única coisa que ela consegue é o quê? Desestruturar a sua turma. Só isso. Você deve estar lembrando de algum aluno, né? Com certeza. E aí eu disse assim para essa minha mentorada, eu falei assim, olha, Cláudia, que bom que você teve esse olhar. Eu não sei se você fez isso conscientemente, mas o que você fez vai te dar um resultado maravilhoso, porque essa criança se sentiu acolhida, essa criança se sentiu observada. No lugar dela entrar e receber recomendações do tipo, cuidado, não faz isso, não faz aquilo, nananã, essa criança, ela
foi vista e percebida do tipo, olha só, eu não estava esperando você hoje, mas na segunda-feira eu vou trazer um material especialmente para você, com o seu nome preparado para você. Opa, quebrou essa criança. Quebrou esse comportamento. E ela, o que essa professora está criando? Novas conexões cerebrais e preparando essa criança para o aprendizado. É isso. Ele está acostumado com o circuito cerebral de quê? De ser recriminado, de ser julgado, e assim vai. Vocês estão percebendo que o papel de vocês vai muito além do B com A, que não faz bar, né, gente? Tudo bem? Não é? O papel de vocês vai muito além. E eu quero que vocês saiam daqui com essa mentalidade. Carla, mas tem criança que é desafiadora e tal. Eu sei que tem. Não vai ser todas as crianças que você vai alcançar desse mesmo jeito. Mas esteja atento para isso. Os meus alunos mais bagunceiros eram aqueles que ficavam mais perto de mim e não afastados. Ele que levava bilhetinho na secretaria, mesmo sem ter que pegar nada, era só um bilhetinho assim, olha, a hora do passeio. E aí a coordenadora botava lá, ciente, e me mandava. Já sabia que ele só estava precisando o quê? Sair da sala de aula para dar uma equilibrada e voltar. E aí, quem que me deu essas ideias? Não era no achismo, não, gente. A neurociência me mostra isso. Sobre comportamento. Eu tenho que entender disso. E teve uma pessoa, que eu nem vou chamar de seguidor, porque não vale a pena, que colocou lá, assim, numa postagem, quando eu coloquei sobre neurociência, e agora o professor também tem que ser neurologista? Aí eu, gente, pelo amor de Deus, não é nada disso. O professor é o profissional que, mesmo desvalorizado, é aquele que precisa ter o conhecimento do todo para fazer um excelente trabalho de transformação, porque nós não cuidamos de pedra, de mesa, de cadeira e de papel. Nós trabalhamos com pessoas. E se você não sabe disso, você precisa ser especialista em pessoas. Para que você entenda o seu aluno, para que você saiba onde ele vai e se entenda também. Então, a neurociência da aprendizagem, ela é o estudo de como o cérebro trabalha tudo isso, como ele trabalha essas memórias. Às vezes, quando a gente fala de memória, a gente só fala de aprendizagem, só fala do conteúdo, vamos ampliar isso. É o conteúdo também, é uma aprendizagem também, é tudo que diz respeito ao desenvolvimento do ser humano. E como ela se dá, como ela se consolida, como que essa criança acessa ou não. Esses dias conversando sobre uma criança lá do consultório, e aí eu falei para a psicopedagoga da equipe o seguinte, olha, ele não está fazendo processamento de informação. Aí a gente começou a discutir isso. Eu falei, observa só, você pede para ele, você pergunta para ele qual é o som, qual é a figura que começa com esse som, ele vai falando aleatoriamente um montão de palavras. Quem já viu isso? Falei, ele não está processando o que você está perguntando, ele está ficando angustiado. E o menino estava assim, mas é isso, é isso, é isso. Sabe aquela coisa? E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, calma, vamos lá, ó. Aí tiramos tudo da mesa, eu falei, ó, agora calma, a gente não vai fazer nada disso. A gente vai respirar, vamos lá, pensa um pouco, respira. A gente começou a conversar sobre outra coisa. Aí depois que ele saiu, eu fui falar para ela, olha só, o sistema emocional dele está muito agitado. As informações chegam ali e não vão lá para o neocórtex para fazer o processamento dela. Ele só está respondendo, ele não está processando informação nenhuma. E nós precisamos entender que, quando a criança responde logo de pronto, ela não está tendo um controle desse processo. Porque a informação, ela chega, ela precisa ser digerida para depois ser respondida. Não sei se vocês já ouviram falar, mas acredito que sim. Já viu assim, ó, vou falar de mãe e professora, né? Quando os nossos filhos ou os nossos alunos aprontam e que você precisa dar aquela respirada, sabe? Ai, caraca, eu já fui parar na coordenação assim, ó. Falei para minha coordenadora, deixa eu ficar aqui, eu segurava a minha mão assim, ó. Deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar aqui. Aí ela falou, o quê? Eu falei, vai lá, porque eu não quero voltar para a sala de aula agora, porque senão eu não respondo por mim. Quem já passou por isso, gente? Eu já passei, tá? Carla, que desequilíbrio. Gente, emoção dá na carne, né? Vamos lá. O que eu preciso é controlar minhas emoções. E eu fui fazer isso lá na coordenação.
E aí eu fui lá, novinha, meus 21 anos, né? Lá e eu já estava conseguindo me controlar, graças a Deus, né? Nunca bati em criança não, gente, por favor, hein? Mas olha só, por que isso? Porque eu percebi que eu precisei me controlar. Por quê? Para que eu pudesse pensar melhor. E tem criança que ela dá a resposta e apenas faz, e você percebe o quê? Que ela não está processando, isso não está passando na parte superior do cérebro, que é o neocórtex. O sistema emocional está completamente ativo e essa criança está preparada para aprender alguma coisa? Então, o que você tem que fazer? Parar. Para quê? Não, mas eu tenho que dar esse conteúdo hoje. Mas a sua turma está preparada para isso? Então, se for necessário, pausa. Restabelece, acalma e depois volta. Sabe por quê? Porque senão você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Tem aquele apontador aqui? Qual é? É o vermelhinho? Aqui, tá. Então, nós precisamos entender como essas crianças aprendem, né? Como elas consolidam as memórias, como elas acessam a informação e se essas informações foram armazenadas. Sobre as informações armazenadas, e aí que está, nós armazenamos memórias a partir daquilo que é significativo. Por isso que eu falo muito para vocês o quê? Vamos contextualizar, vamos trazer o que, por que eu estou ensinando isso. E eu já cansei de falar também que eu sempre buscava o sentido sobre aquele conteúdo chato que eu tinha que dar. Às vezes é um conteúdo que a gente sabe que não vai levar a nada, mas a gente tem que ensinar, porque está lá no programa. Então, vamos fazer o seguinte, pensa. Onde que essa criança aplica na vida isso? Vamos tentar fazer alguma coisa para você se motivar e motivar a criança? Porque se for apenas o conteúdo pelo conteúdo, ele não vai armazenar nada de informação. Seleciona aquilo que é significativo, porque é assim que o cérebro aprende. E quando falamos e pensamos em educação e aprendizagem, falamos em processos neurais, que estabelecem conexões e realizam sinapses. Então, quanto mais eu estimulo da forma certa, da forma adequada, e da forma inadequada também, né? Se a gente for parar para pensar, todo estímulo que você oferece para o cérebro, ele cria conexões. Só que nós não estamos aqui para dar qualquer coisa. Então, nós estamos aqui para fortalecer boas conexões na mente dessas crianças, porque senão não adianta. E aí, por que isso? Porque quando a gente sabe disso, né, a gente entende que a educação a gente não faz por intuição. E Stanislas Dehaene, ele tem esse sonho aqui, que quando eu li pela primeira vez no livro dele, Neurônios da Leitura, eu me apaixonei, que ele diz o seguinte, que o sonho dele é ver a neurociência emergir para nos dar uma verdadeira educação e que assim nós possamos alcançar o ótimo nas estratégias de ensino e adaptá-las a cada cérebro e a cada realidade. Isso é lindo demais. Se você puder botar isso aí, tira foto, escreve, porque você precisa entender disso. E aí, quando alguém falar assim, por que você está estudando neurociência? Você fala assim, porque eu preciso entender quais são as estratégias de ensino que vão alcançar as crianças. Qual é a estratégia? E aí, quando nós falamos, deixa eu fazer um link lá com a alfabetização, também tema do nosso workshop. Se essa criança ela recebe um estímulo que não está de acordo com o desenvolvimento, uma estratégia de ensino boa, você precisa repensar. Aí, qual é a pergunta? Então, qual é a estratégia de ensino boa que eu preciso oferecer para o meu aluno? Entende? É esse o nível de questionamento que nós devemos ter. Qual é a estratégia de ensino para isso? Para que eu possa adaptar a cada cérebro e a cada realidade. E nós vamos falar muito disso durante esse dia e o dia de amanhã. Qual é a estratégia? Qual é? Como que eu ensino isso? Por que eu ensino assim? Vou ampliar um pouquinho, sair da alfabetização e trazer para o raciocínio lógico-matemático. Você vai ensinar para a criança os números. Aí, tem aquele princípio, né? Assim como das letras. Você ensina o nome das letras, você ensina o nome dos números. Depois que a criança conte, forme uma sentença. Por quê? Porque ela conhece os números. Aliás, os algarismos, né? Porque para conhecer número, ela tem que entender de quantidade, né?
E aí, não, mas a mãe fala assim, ele conta até 100. Mas você manda eu colocar lá, escreve aí o número 120. Ele tem que contar até 120 para ele saber qual é o 120, porque senão ele não sabe. Por quê? Foi uma estratégia boa? É ótima essa estratégia? É uma estratégia que verdadeiramente utilizou aquilo que o cérebro dele precisa para trazer sentido? Foi um reforço cognitivo importante para ele? Ele sabe te dizer por quê? Igual eu perguntava para os meus alunos, o que é a dezena? É 1 e o 0. Não é 1 e o 0. Não existe isso. 1 e o 0 não é 10. 1 e o 0 não é dezena. O que é dezena? Vamos conversar sobre isso? E daí vai. São perguntas que muitas vezes a gente não faz, e por mais que você vá lá, né, aqui fala de estratégia, aí tem escolas e até professores mesmo que elaboram assim, um material super lindo, maravilhoso, e oferece para os alunos, nossa, passei o final de semana inteiro preparando esse cartaz, preparando isso. Mas chega lá, não alcança o objetivo e se frustra. Por quê? Porque não é visualmente. Não é um material lindo, visualmente, que vai alcançar o cérebro da sua criança. Se ele não tiver significado, se ele não tiver sentido, se ele não tiver uma estratégia boa, não vai ser isso. Assim como não é um mural na tua sala cheio de tarefas meio que uniformizadas, sabe? Faz desse jeito, que você vai ensinar alguma coisa para a criança. Também não é isso. Eu visitei uma escola para falar de uma criança que eu acompanho em consultório e tinha muitos recursos que eles estavam trabalhando, muitos recursos. Caixa coloridas, com tampinha para a criança colocar, a rosca das letras, dos números e tudo mais, completar a centopeia, linda lá, a centopeia com os números e tal. Aí a pergunta, Carla, o que você acha desse material para ele? Aí eu, caraca, o que eu falo? Falei, o material é muito bonito, né? Nossa, parabéns, porque vocês produziram um material muito bom. E aí, Deus me dá tanta graça que, assim, na hora vem umas respostas assim, eu falo, obrigada, Deus, porque se fosse de mim eu falaria outra coisa. Aí eu disse assim, então, olha, você já tem um material muito bom para usar com ele daqui a pouco. Agora, ele está precisando também disso, mas reserve esse material que ele vai ser maravilhoso para a gente trabalhar numa próxima etapa. É porque eu percebi que ele está com umas demandas assim. Então, o que você acha da gente fazer assim, assado? Ah, boa ideia, muito bom e tal. Deu para entender a minha saída? Ele pode usar isso depois, mas agora isso não é uma estratégia boa para ele, porque o cérebro dele precisa de uma estratégia diferente. Ele não tinha consciência fonológica, ele ainda estava nas etapas da consciência fonológica que eu estava construindo com ele lá no consultório, ele ainda precisava avançar em outros aspectos cognitivos. Então, para que eu vou usar isso agora? Ele só vai estar perdendo tempo. E aí eu disse assim, vamos aproveitar esse momento que ele tem com vocês aqui, tantas vezes na semana, com a mediadora, dessa forma. É uma pena, porque quando eu vou às escolas, eu até sempre falo isso, tem psicopedagogo aqui? Levanta a mão. Vamos lá, vou para o meu desabafo com vocês. A gente chega na escola e tem um grande problema, que eles acham que nós somos inimigos da escola. A gente chega lá, não são todas as escolas, tem escola que acolhe muito bem. Agora tem escola que te recebe muito bem, mas na hora do vamos ver, eles não colocam nada que você sugeriu em prática, mesmo que isso seja assim, adequado à realidade da escola. Então, é muito complicado, muitas vezes, alcançar determinadas escolas. Tem escolas que, assim, dá carta branca, agradece, e dá acesso ao professor, enfim, mas tem escolas que não aceitam bem o psicopedagogo. Eu já fui recebida no balcão de entrada para falar de aluno ali. E eu falei, como é que eu posso falar de uma criança aqui no balcão de entrada, com o pai fazendo matrícula de um lado, a coordenadora ali, gente? Não tem como. Então, infelizmente, às vezes a gente quer ajudar, mas tem escola que não recebe muito bem. Enfim, e essa foi uma, né?
E eles continuaram fazendo do jeito deles. Mas, enfim. Então, o cérebro das nossas crianças é uma formidável pequena máquina de aprender. Cada dia passado na escola, olha aqui, gente, modifica um número vertiginoso de sinapses. Cabe a cada professor experimentar com zelo e rigor, a fim de identificar dia após dia os estímulos ótimos com os quais se alimentarão os alunos. Os estímulos ótimos. Não é qualquer estímulo, é um estímulo ótimo. Tem que ser? Muito bom. Por quê? Porque o cérebro do nosso aluno merece o melhor. E às vezes ele passa dia a dia na escola e não é modificado. Triste realidade. Triste. Por isso que eu digo, não se conforme que o seu aluno saia sem essa transformação. Que ele possa criar sinapses, mas sinapses boas. Então, como estimular o funcionamento dessa máquina? Conhecendo sobre ela. Não tem como você ensinar algo que você estimular o que você não sabe. Quer ver uma coisa? Esses dias, uma aluna disse assim para mim, Carla, uma aluna do portal, ela disse assim, eu não estou conseguindo imprimir as atividades do portal, assim, assado, eu preciso imprimir, colocar em 2 folhas, fazer uma montagem para tirar cópia. Eu falei, não, você não precisa disso não, olha só o que você vai fazer. Aí filmei lá na impressora, mudando lá a quantidade de cópias por folha, e aí aparece 2 na folha e tal. Ela disse assim, é só isso? Eu falei, é só isso. Aí ela disse assim, aí ela comentou assim comigo, nossa, é muito bom aprender, né? Que bom que você me ensinou. E teve um dia que eu encontrei, aí ela, encontrei um vídeo que ensina todas as funções do meu telefone. Ela falou a marca, eu não vou dizer porque não está me patrocinando. E aí, se me desse um novo, seria ótimo. E aí, ela falou assim, eu não sei todas as funções do meu telefone. E aí, encontrei um vídeo assim que me deu a oportunidade de explorar. Aí eu falei assim, muito bom, que legal, é isso mesmo. E isso tem muito a ver com isso aqui que a gente está falando. Ó. Eu tenho um telefone maravilhoso. O último. Mas eu não sei usar. Eu só uso para acessar o WhatsApp, tirar foto. Para que usar Instagram? Falar nisso, vocês já me marcaram lá no Instagram? Ah, bom. E aí, só para acessar o Instagram? Não presta. O que adiantou você pagar tão caro? Não é? Se você não sabe usar ele. Então, a mesma coisa é o cérebro. O que adianta você ter uma criança diante de você e se você não entende como esse cérebro funciona e não sabe se o estímulo que você escolheu para dar, ele tem aí uma funcionalidade, né? Se você não sabe avaliar se você está atrapalhando ou se você está ajudando, né? Às vezes é um material que empurram para você usar. E aí você fala assim para a tua coordenadora, com muito amor e carinho. Olha só, a minha turma não está precisando disso nesse momento. O momento certo eu vou chegar lá, mas agora não é assim. Ou então, se a tua coordenadora, que é uma coordenadora especialista, ela chega para você e fala assim, olha só, nesse momento, não vamos trabalhar com isso não, vamos deixar isso para depois. E aí você fala assim, não, eu vou trabalhar, agora que é me ensinar a dar aula. Não é isso, gente. Não é isso. depois eu te dou a gravação, aí você bota no repeat, fala. Isso. Porque você fala assim, não, ele saiu do maternal e veio para o primeiro ano, então ele não está na hora de aprender isso. Então a gente pode até aproveitar. Pode, claro. Gente, a neurociência ela veio para trazer o quê para a gente? Fundamentação. A Débora falou bem aqui. As crianças, tem gente que acha que não, tá? Mas assim, as crianças que ficaram esses 2 anos sem uma vida escolar, por causa desse período da pandemia, quando chegaram agora no presencial, vocês estão vendo a diferença? É nítido, não é? Nítido. Existe muita perda dessas crianças. Sabe por quê? Elas aprendem nas relações.
E essa relação interpessoal, a socialização e tudo mais, principalmente as crianças de educação infantil, travaram o amadurecimento cerebral delas. Então, essas crianças que estavam na pré-escola e que, quando voltaram, foram para o primeiro ano, essas crianças, elas parece que... Você que é professor de primeiro ano, sabe o que eu estou falando. Parece que você está dando aula lá na educação infantil. É ou não é? É exatamente assim. Falou assim, gente, espera aí, o tempo parou? Vocês tiveram essa sensação do tempo parou? É isso. Mas aí eu te pergunto, aí pegando aqui o gancho do que a Débora trouxe, se eu não olhar para isso e perceber que esse cérebro não está bem estimulado, o que adianta você cumprir com o teu plano de curso do primeiro ano? Nada. Então, é hora da equipe escolar se reunir e falar assim, o que essa turma está precisando, o que essa turma está precisando, e vocês vão criar ali uma estratégia para acelerar esses estímulos que foram perdidos. Carla, vai ter como ganharmos esse tempo que foi perdido? Não sei. Eu só sei de uma coisa que a neurociência me fala. Quanto mais estímulo de qualidade em uma frequência boa, eu consigo fazer com que essas crianças avancem. Ok? Então, não existe assim, ano perdido. Sim, foi, mas eu posso fazer o que com ele? Acelerar esse processo de desenvolvimento, se eu souber o que fazer. Eu queria um copo d'água, William. Você pode ver para mim? Ah, está ali. Essa mesa pode... né? Ficar mais perto. E se puder botar uma água natural, porque eu estou falando, senão daqui a pouco eu vou perder. A água está muito gelada. Então, vamos lá. Como que é essa estrutura? E aí, vamos lá. Partindo desse princípio aqui, né? Como estimular? No século XX, pode-se aceitar que uma pessoa conheça mais sobre o seu celular do que o próprio cérebro da criança? Pode-se aceitar que conheça mais das funções do seu carro do que do cérebro da criança? Pode-se aceitar que conheça mais de rede social do que do cérebro da criança? Não pode se aceitar. Não pode. Eu não aceito isso. E como que nós vamos entender um pouco dessa estrutura cerebral? Vamos pensar, segundo o princípio de Paul MacLean, que ele fala sobre o cérebro trino, né? Ele fala sobre o cérebro de baixo para cima. Eu gosto muito dessa explicação dele. E nós precisamos... E se você quiser entender um pouco mais, né, também tem um livro que eu sempre indico ele lá no meu Instagram, que é O Cérebro da Criança. Que ele fala muito sobre o comportamento da criança, as respostas que essa criança traz, e como nós podemos olhar para isso e perceber por que isso acontece. Também é bem legal. E aqui, o que nós vamos pensar, né? Existe aqui, né, o nosso tronco cerebral, que integra todas as mensagens que são transmitidas, né? E recebidas do cérebro para o corpo todo, e daí vai. E aqui, nesse tronco cerebral aqui também, nós temos presentes os impulsos, né? Os nossos impulsos, sono, vigília, os impulsos da fome, tudo isso passa por ali, tá? Desse tronco cerebral. Nós temos aqui o cérebro emocional, que também é conhecido como cérebro reptiliano, cérebro mamífero e tudo mais, e que que a composição dele é basicamente de estímulos sensoriais. Tudo que é sensação, tudo que é estímulo do ambiente que chega através de alguma entrada neuropsicológica, sensorial, passa por aqui, antes de ser processada no neocórtex. Tá bom? Isso aqui é extremamente importante. Por quê? As emoções nos fazem receber as informações do meio, processá-las, e depois, sabe o que acontece? Ela volta para cá para ser respondida. A resposta também é emocional. Nós não somos seres racionais. Já te contaram isso? Pelo visto, não, né? Como assim, Carla? Nós pensamos, mas nós respondemos e decidimos pela emoção. Nós somos extremamente emocional. A gente só usa
a nossa parte superior do cérebro para justificar a decisão emocional que foi tomada. Só para isso. Quer ver uma coisa? Final do mês, você recebe seu salário, passa no shopping. Aí você olha aquela bolsa que você namorou o mês todo. Aí você compra aquela bolsa. E aí você vai, aí quando você compra, você fala assim: ah, olha o preço, olha a bolsa. Ah, mas eu mereço. Não é assim? Ah, mas eu mereço. Aí você vai falar pro marido. O marido vê você chegar com uma bolsa. Graças a Deus, meu marido não faz isso, não. Ai dele! Ele fala assim, você fala assim pro marido: então, é engraçado que lá em casa é o William que faz isso comigo. Vocês acreditam? Ah, comprei. William, chegou alguma coisa. Posso contar, amor? Já contei. Chegou um equipamento lá na... A gente recebe no WhatsApp da portaria. Se chegou encomenda. Aí, chegou encomenda. Ué, tipo, não comprei nada, né? Falei: William, então é para você. Aí ele olha assim para mim: então, porque eu comprei um negócio lá do Airsoft, que ele gosta de... Tem um grupo agora. Vocês sabem o que é Airsoft? É tipo paintball, quem já ouviu falar? Só que é tipo isso, só que com bolinhas que são acionadas por ar, né? Isso. Aí ele falou assim: não, porque eu comprei isso aqui, daqui a pouco chega outra. Não, é porque... Não. Eu falei: para de justificar, cara, para mim. Compra, tô diversão, não tô nem aí para isso. Porque eu só não mexo quando eu comprar alguma coisa, então nem combinar. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Se não tiver história lá de casa, não tem jeito, né? Tem que ter história lá de casa. E aí, o nosso cérebro pensante, ele vai servir apenas para te justificar. Por que é assim? Aí ele é acessado, porque as informações foram processadas lá. Mas, emocionalmente, ele que responde. Sempre ele que vai responder. Ele vai receber a informação, processar e responder. Sempre. Ficou entendido isso? Existe um grande problema quando essa informação não faz o processamento. Quem já ouviu falar em controle inibitório? É isso. Controle inibitório mora aqui, ó. Mora aqui. Informação chegou. Vou contar até 3. Eu tive um aluno que ele falava assim: macarrão mole, macarrão mole, macarrão mole, macarrão mole. Aí eu: o que é isso que ele está falando? Aí fiz contato com a psicóloga dele. Aí ele: ah, Carla, esqueci de te falar. É porque eu trabalho com ele, macarrão duro, macarrão mole. Macarrão duro é quando ele está rígido e faz as coisas sem pensar. Quando ele fala macarrão mole, ele está se regulando para que ele possa dar uma resposta diferente para o meio. Olha que legal. Não é bacana? Isso aí. Muito legal. E aí, assim, são poucos profissionais, né, infelizmente, que fazem contato com os professores para dar feedbacks, né? E ela sempre me dava feedback, me ajudou muito a ajudar essa criança a regular o seu comportamento em sala de aula. Então, assim, é bem bacana se você tem a oportunidade, né, de ouro de ter um profissional que possa te ajudar. É importantíssimo. Porque a gente não tem isso, né? Então, a gente não sabe. Você vai falar assim: menino, vai para coordenação, fica não sei o quê. E aí a gente não sabe que é isso aqui, ó. Então, o neocórtex é o cérebro pensante, mas não o decidido, tá? Ele pensa. Cedia as mais elevadas funções mentais de percepção sensorial, orientação espacial, linguagem, pensamento. Só que, o que adianta eu ter tudo isso aqui se eu decido errado? O que adianta? Por isso que Kendall fala que aprender é igual mudar. Cadê? Deixa eu ver. Está lá fora, está lá no final isso. Mas tudo bem. Por isso que Kendall fala sobre isso, que aprender é igual mudar, uma mudança no comportamento. O comportamento, ele é reação, né? A forma como eu me comporto é a resposta de tudo aquilo que eu tenho integrado no meu cérebro. Se eu me comporto diferente, é porque essas informações, elas ou não foram processadas, ou você não construiu essa informação para transformá-la em resposta, que isso é a forma como você responde ao mundo, né? Então, nós precisamos entender isso, entender que aqui processa, aqui recebe. Isso está claro para vocês? Sim? Ótimo. E aqui, ó, como se forma essa estrutura cerebral na criança? Primeiro, a criança, ela recebe, ela sente e percebe essas informações. Falam assim,
que a criança precisa de experiência, a criança precisa trabalhar no concreto, né? Ela precisa de vivência. Todo mundo já ouviu falar isso, não é? Por que essa criança precisa de vivência? Justamente porque o que nós estamos construindo são informações sensoriais que são enviadas para ela e, a partir daí, ela vai processando as informações. Mas esse cérebro pensante aqui, ele vai amadurecendo aos poucos. Tem professor que esquece que esse cérebro pensante, ele só termina de ser construído lá no início da idade adulta, 21 anos, 22 anos. Até lá, existe muita imaturidade, sim. As crianças não têm poder de pensar e julgar. Por isso que nós precisamos fazê-la integrar essa informação e questionar com ela sobre seu comportamento, sobre o que ela está fazendo, como ela está reagindo. O aluno me jogou a cadeira, porque o outro disse que eu não trabalhava. Esse do macarrão mole, macarrão duro, ele pegou a cadeira e jogou no outro, porque o outro falou, tia, você não trabalha. Aí eu não trabalho. Trabalho sim. Não, você não trabalha não. Gente, as crianças acham que professor não trabalha. Vocês sabiam disso?